Oi, boa noite. Meu nome é Felipe Marta, aluno do 5º semestre de Ciência da Computação, e eu vou fazer a apresentação do projeto de redes de computadores, meu e do meu grupo. Vamos lá então, começando aqui, a gente tem dois códigos essenciais para esse funcionamento do nosso sistema. A gente tem um código para o servidor e um código para o cliente. O nosso código ele consiste na implementação de um servidor para o jogo Ping Pong, desenvolvido em Python, né? E a gente usou uma biblioteca Pygame aqui, principalmente, e um módulo Socket, né? Para ter o funcionamento do nosso sistema. O objetivo principal do programa é atuar como um núcleo de um programa multijogador, né? Onde ele não apenas renderiza a interface gráfica local, mas ele também faz todo o processamento da lógica de física e sincronização de dados entre dois jogadores. Isso é possível através de uma rede TCP/IP, né? Vamos lá, no início aqui, o script que a gente montou define as constantes, né? Então a gente tem as constantes definidas aqui de ambiente, né? As nossas constantes de ambiente. Então as dimensões da janela, as cores, e também inicializa os objetos fundamentais, os dois palitos, né? Seriam as raquetes e a bola. A arquitetura de comunicação aqui é baseada em multithreading, né? Então, enquanto a gente tem um loop principal do jogo que cuida da renderização e da entrada de dados do teclado, que seriam as teclas WS para o jogador local, uma thread paralela ela é criada especificamente para escutar o cliente, né? E essa separação que a gente faz, ela é essencial para que a interface não trave enquanto o programa aguarda ou recebe os dados pela rede, né? Então, a lógica do jogo, ela é centralizada no servidor. Ele calcula o movimento da bola. Deixa eu descer aqui para as nossas funções, que vai ficar mais fácil. Ele, então, ele calcula o movimento da bola, ele detecta colisões com as bordas da tela e com as raquetes também, e gerencia o placar. O controle da concorrência é feito por meio de um thread locking, né, que a gente usa aqui. Aqui são as threads, aqui são as teclas, e aqui a gente tem o nosso threading lock. Deixa eu descer mais um pouquinho. Aqui, threading lock, certo? E esse threading lock, ele garante que a posição da raquete do cliente, que vai ser recebida via socket, seja atualizada de forma segura, né? Sem gerar conflitos de memória durante a execução do loop de desenho, né? É importante ressaltar também que a cada quadro, que a gente limita a 60 fps, o servidor envia uma string formatada para o cliente, contendo as coordenadas atualizadas da raquete, esquerda da bola e o placar atual também. Isso assegura que ambos os jogadores visualizem a mesma partida em tempo real, e caso a conexão seja perdida ou a janela seja fechada, o código ele se encerra e o código encerra o socket, e limpa os recursos do sistema, e isso é finalizado de uma forma organizada, né? Ele finaliza a execução de uma forma organizada com conn close, servidor close, PyGameKit e size exit, como a gente pode ver aqui, tá bom? Agora a gente vendo aqui o código do cliente, vamos lá, ele também, né, ele está implementando aqui um código do cliente de um jogo ping-pong, né? Então ele funciona aqui como um par dependente do servidor que a gente acabou de analisar, né? Então, enquanto o servidor ele detém
autoridade sobre a física do jogo, esse script aqui que a gente montou, ele foca em enviar os comandos do segundo jogador, né? E ele também renderiza visualmente o estado da partida recebido pela rede. O programa ele inicia estabelecendo a conexão TCP com o endereço IP e a porta configurados, né? Que é o host, os hosts e a porta. E assim como no servidor, a arquitetura utilizada aqui também é a multithreading, né, para garantir que a interface gráfica não congele enquanto aguarda os dados. Nesse caso aqui a gente tem uma thread secundária que executa a função, vamos descer aqui, aqui sobre os threadings. Aqui a gente tem uma função que ela recebe o servidor, e ela utiliza um sistema de buffer nesse caso, né, que é utilizado para ler as mensagens vindas do servidor. Como os dados eles chegam com um fluxo contínuo, o código ele busca pelo caractere de quebra de linha, que é o /n, né, o barra invertida n, para separar e processar corretamente cada pacote de informação. Bem aqui. Isso garante que o cliente sempre utilize o estado mais recente enviado pelo servidor. Agora descendo aqui para o nosso loop principal, né, o cliente ele captura as entradas do teclado WS, né, e para movimentar a raquete da direita, que nesse caso é o palito dir, que a gente usou o nome aqui, e imediatamente após o movimento ele envia a sua posição vertical para o servidor. Então, assim, e em contrapartida a isso, ele recebe do servidor um pacote completo contendo a posição da raquete esquerda, aqui. E junto a isso, ele também recebe as coordenadas x e y da bola e a pontuação atualizada de ambos os jogadores. A renderização aqui ela é puramente reflexiva, o cliente ele limpa a tela e desenha todos os elementos, raquetes, bola, placar, baseando-se estritamente nos dados que o servidor forneceu, exceto pela sua própria raquete, que é movida localmente para garantir maior fluidez. O uso do thread locking aqui é mantido aqui para evitar que a thread de rede tente atualizar a variável. No caso, a variável está do servidor, né, que tá aqui. Com o lock threading, a gente faz isso, né? E no exato momento em que o loop principal tenta ler essa variável para desenhar ela na tela, né? E caso a conexão falhe, né, que nem no nosso servidor, caso a conexão falhe, aqui embaixo a gente tem algumas funçõezinhas que o código ele captura a execução, ele encerra o socket de forma segura e a janela do Pygaming fecha. Então é basicamente isso, o nosso código. Eu espero que tenha dado para entender bem. E é isso, muito obrigado e uma boa noite.